Meados de agosto, setembro, vamos ver, se vocês quiserem, né? Mas um evento, aí eu faço. Para a gente debater sobre como estudar ali na semana do Enem, na reta final, né? Que é outro estudo diferente também. Mas hoje a gente vai reunir alguns conceitos que eu passei para vocês no primeiro dia, de Missão Medicina, e no segundo, né? Ontem a gente reforçou os conceitos do primeiro, né? E hoje a gente vai colocar em prática. Então eu fiz um tier list aqui para mostrar para vocês sobre métodos de estudos que são bons, métodos que são medianos, que assim não se aplicam em todos os casos, e métodos de estudos que definitivamente vocês não vão usar na preparação de vocês, que vocês só vão estar perdendo tempo, tá? Eu vou espelhar aqui para mostrar para vocês. Me digam aí se vocês estão vendo e estão conseguindo ler. Estão vendo aí? Então a gente vai realmente ranquear métodos de estudos hoje. Eu separei alguns métodos de estudos que são que a galera mais usa e alguns que eu passei para vocês também. E a gente vai ranquear esses métodos de estudos hoje. Belezinha? Deixa só eu colocar uma configuração aqui para a galera entrar automaticamente e a gente começa. Estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Falei aí nos comentários. Pronto. Belezinha. Então a gente vai usar todos esses conceitos do primeiro dia de Missão Medicina, do segundo, para colocar em prática os métodos de estudos. Quais são os métodos de estudos bons e quais são os métodos de estudos ruins, né? Vamos começar aqui, deixa eu ver se dá para pôr. O nosso queridinho, deixa eu ver se já dá para pôr. Dá. O nosso queridinho Anki, beleza? Como eu tava falando para vocês ontem, gente, o Anki, ele é perfeito na preparação de vocês, é perfeito, só que você tem que saber utilizar o Anki. O Anki, ele tem ali um algoritmo muito bom de repetição espaçada, né? De prática espaçada, repetição espaçada, como vocês quiserem chamar. O Anki é maravilhoso, só que você tem que saber usar o Anki. Você não vai usar o Anki para fazer resumo. Você não vai colocar ali no Anki um resumão de tudo que você viu no dia, né? Como eu disse, você vai ver a sua aula, depois do final da aula, você vai transferir aquelas informações do seu resumo em várias perguntas, né? Você não vai colocar lá no teu Anki, Wesley, vou colocar lá no meu Anki, o que é fotossíntese? Né, como ocorre a fotossíntese? Você não vai colocar essa pergunta porque é um processo muito grande. Imagina, gente, colocar como acontece toda a fotossíntese. Se você for colocar detalhado como acontece, meu Deus, você vai dar um resumo, vai dar um absurdo. É informação bem precisa, informação rápida, né? Então, qual organela é responsável pela respiração celular? Mitocôndria. Tem que ser coisa rápida, jogo rápido, tá? Então, o Anki, ele é um algoritmo muito bom, só que você tem que saber usar. Pergunta e resposta rápida, tá? E não vale pegar Anki pronto. Deck pronto, vocês só vão perder um tempo ali que é ruim, porque deck pronto é basicamente questão. Deck pronto são questões. E questão a gente tem bastante no vestibular. Por que eu considero Anki pronto como questão? Porque não foi você que criou, primeiro, não foi você que criou, e tem informação que você não conhece, tem informação que você desconhece. Ou seja, você vai ter que gastar um tempo ali, você vai errar o cartão, você vai ter que gastar um tempo para pesquisar essa informação, né? Então, Anki pronto é como se fosse questões, belezinha? Então, vocês não vão pegar Anki pronto, vocês vão criar os seus cartões, né? Então, se você, já tô no meio do ano, beleza, já viu um monte de assunto e não criava Anki. Você vai criar a partir dos erros de simulado, a partir dos erros de provas, mas você não vai voltar na teoria tudo de novo, vai assistir tudo de novo para criar os Anki, né? Pelo amor de Deus também. Então, definitivamente, o Anki é um método excelente de preparação. Vocês têm que usar sempre, beleza? Usem o Anki com certeza na rotina de vocês. Como eu disse, primeira coisa do dia é o Anki, tá? Então, vocês podem começar sempre fazendo o Anki. E outra coisa também é que vocês ficam cansados, gente. Normal, vocês ficam cansados no vestibular. E, cara, se você colocar o Anki pra de noite, você não vai fazer. Certeza que você não vai fazer. Então, coloca logo para primeiro momento dos estudos, tá? Agora, segundo método, mapa mental. Mapa mental, a gente não chegou a falar aí no primeiro e segundo dia de mentoria sobre mapa mental, mas, gente, mapa mental definitivamente é um método mediano. Por que eu considero mapa mental como um método mediano? Você não vai criar mapa mental bonitinho, esquematizadinho para todos os assuntos. Imagina você fazer um mapa mental de matemática, de física, cheio de fórmulas. Não dá, tem assunto que não cabe mapa mental. Tem assunto que cabe e tem assunto que não cabe mapa mental. Por exemplo, conceitos de biologia. A gente estava falando de fotossíntese. Se você quiser explicar o processo de fotossíntese, se você quiser explicar o processo de respiração celular, você consegue usar mapa mental. Mapa mental é legal para usar. Agora, cara, você não vai usar mapa mental para exatas. É muito melhor você pegar a questão para fazer ali, porque você vai destrinchar o conteúdo, você vai aprender muito mais, você vai fixar muito mais. Só que para alguns conteúdos, principalmente aqueles conteúdos mais difíceis, você pode pegar mapa mental para fazer. Conteúdos que envolvem ciclos. Então, biologia e química, vocês podem pegar para fazer sim.
mapa mental, tá? Por isso eu considero um método mediano. Eu vou colocar ele aqui como mediano, porque você pode usar ele em alguns momentos, mas você não vai fazer mapa mental todo dia. Ah, todas as aulas que eu ver hoje eu vou criar um mapa mental. Não. Você vai criar ali um resumo rápido, né? Na maioria das aulas. Aí quando você vê que tem uma aula mais difícil, uma aula que é mais conteudista, que envolveu diversos assuntos, você pode usar uma autoexplicação. Eu gostava muito de fazer o mapa mental no quadro. Eu tinha um quadro na época do vestibular, eu tinha aqueles quadros pequenininhos, aí eu colocava no meu quarto, na parede do meu quarto, aí eu fazia um mapa mental, só que no quadro, né? Eu não pegava no caderno, não. Mas aí fica a preferência de vocês. Vocês podem unir a autoexplicação com o mapa mental no momento ali de fortalecer ali a memória de um assunto difícil, quando vocês estudarem um assunto difícil, né? É como se fosse um free recall. Free recall é aquilo que eu falei de você pegar uma folha em branco e ir começando a colocar tudo que você sabe do assunto, tudo que você sabe daquele assunto sem consulta. Muito importante, sem consulta, sem você ir na apostila, sem você voltar na aula, você simplesmente pegar a folha em branco e vai colocando. Ah, respiração celular, eu lembro disso aqui, eu lembro dessa parte da respiração, né? Cloroplasto, enfim, você vai colocando tudo que você lembra daquele assunto em um papel, tá? Então você pode unir esses três métodos, na verdade, né? O free recall, você pode unir a autoexplicação e o mapa mental e transformar em um método só, né? Que é o da lousa. Você pega a lousa e faz um mapa mental ali com tudo que você lembra de um conteúdo, tá? E você autoexplica, né? Então, você não vai ficando só no mental. Explica como se você realmente estivesse dando uma aula daquele assunto, né? Dá uma aula para uma criança. Isso é muito importante. Como que você sabe que você definitivamente aprendeu um conteúdo, que você de fato conseguiu aprender um conteúdo mesmo, ele está na sua cabeça e você nunca mais vai esquecer ele? Quando você consegue dar uma aula desse conteúdo para uma criança. Quando você consegue dar uma aula desse assunto, por mais difícil que ele seja para uma criança, tenho certeza que você aprendeu de fato esse conteúdo. Então, fotossíntese. Se você conseguir explicar o processo de fotossíntese para uma criança, né, bioenergicamente, né, falando, se você conseguir explicar o processo da fotossíntese para uma criança, tenho certeza, você aprendeu fotossíntese. Então, a gente tem que pensar no nosso cérebro como se ele fosse o cérebro realmente de uma criança pequenininha, mimadinha, né, que não tá querendo muito estudar e precisa aprender ali a informação rápido. Aí você explica de uma forma fácil, que até uma criança entenderia, tá? Então dê essa autoexplicação, usando o mapa mental, que é uma boa, só que não cabe em todos os assuntos, é para assuntos mais difíceis, sobretudo de naturezas, tá? Sobretudo ali de química e biologia, você pode usar mapa mental. Mas é um método mediano, não se aplica à matemática, não se aplica ali, na maioria das vezes, para física, né? Partes mais exatas não se aplica muito. Aí, como eu disse, a autoexplicação também é um método intermediário. Essa parte da autoexplicação é um método mediano, não um método intermediário. Por quê? Autoexplicação você vai usar para conteúdos difíceis, é igual mapa mental. Para conteúdos difíceis, você usa, tá? Autoexplicação. Você não vai usar autoexplicação para tudo. Inclusive, no Anki de vocês, é um erro que eu vejo também. Às vezes vocês fazem Anki autoexplicando em voz alta. O que é que tem de errado com isso? O que tem de errado com isso é que vocês vão gastar muito tempo no Anki se vocês fizerem por autoexplicação. Cada pergunta que aparecer ali, se você autoexplicar, vai demorar muito. É melhor você fazer mental. Responde mentalmente, sabe? Fica focado, responde mentalmente, que vai muito mais rápido. Vocês respondem muito mais rápido o Anki, belezinha? Então, autoexplicação também, método mediano, né? Ou técnica Feynman, como vocês quiserem chamar. Autoexplicação, técnica Feynman. Agora, resumo. E não é qualquer resumo, tá, gente? Isso aqui, vocês estão vendo que tá aqui, ó, Era Vargas, bonitinho. Às vezes vocês colocam ditadura, bem bonitinho, né? Uma coisa horrível que aconteceu, ditadura. Uma revolta horrível que aconteceu, né? E vocês, guerra, né? Guerra Civil Espanhola. Vocês colocam de rosinha e fazem um lettering, como se fosse uma coisa linda. Autoexplicação não. Resumo, gente. Resuminho colorido. Lettering é perca de tempo, tá? Você fazer lettering é completa perca de tempo. Isso aqui não é só resumo, tá, gente? Isso aqui que eu coloquei é resumo colorido, resuminho com foco artístico, tá? Isso aqui é péssimo. Vocês gastam muito tempo fazendo isso e é um tempo que não volta, tá? É um tempo que não volta, então resumo, tem que ser resumo feio mesmo, resumo ali que você faz por esquema, caneta Bic preta, compacto 07 ali, ó, rapidão, passa as informações pro seu caderno, não fica muito importando com beleza, sabe? Não fica se importando muito com beleza do resumo. Faz um resumo ali rápido, tá? Então usa sua bic preta ali, sem muito frufruzinho. Deixem o frufruzinho pra faculdade. Quando vocês chegarem na faculdade, spoiler, não vai dar, tá? Porque não dá tempo de fazer resumo direito na faculdade. Mas deixem pra quando vocês chegarem na faculdade, aí vocês compram as canetas caras, caneta rosa, caneta colorida e fazem o lettering de vocês, tá? Mas
Pro Enem, não. Façam um resumo rapidinho ali, por esquema, já vão botando no Anki. Quem tá mais de 2 anos estudando, 3 anos, já tem habilidade ali com ver aula, já vê aula mais rápido, já consegue ver e criar Anki, já vai criando Anki. É uma coisa que eu gostava de fazer no meu segundo ano, né? O ano que eu passei. Eu tava já com habilidade, já tinha visto a teoria no primeiro ano, então, como eu já tava com habilidade em ver aula, já sabia muitas coisas que o professor ia falar, o que eu fazia? Abria o Anki em uma aba e via a aula em outro. Aí eu ia lá, ó, criando cartões, criando cartões, criando cartões. Então, é muito bom isso também, tá? Para quem tem uma habilidade maior em ver aulas, para quem tem uma velocidade maior já, quem tá, normalmente, segundo, terceiro ano de cursinho já consegue fazer isso, tá? De ver aula, ao mesmo tempo já criar o Anki, tá? Claro, você não vai botar a aula no 2x, você vai botar no 1x mesmo, o professor vai ficar lá falando mais lento, enquanto isso você vai criando seus ranks, tá? Então, basicamente, não façam resuminho colorido. Façam resuminho, pode fazer seu resumo, mas faça feio. Resuminho mais rápido ali, sabe? Sem muito frufru. Fique muito focado em resumo artístico, não, porque, cara, o que acontece é que vocês, depois que vocês fazem esse resumo, vocês botam no caderno e nunca mais olham, tá? Nunca mais olham. Vocês botam no caderno, enfiam na gaveta e nunca mais olham, tá? Então, resumo colorido, não. Agora, próximo método de estudos. Virar a noite estudando. Ah, e só passa em medicina quem vira a noite, quem estuda de madrugada. Eu escutava isso muito no meu período de vestibulando. Porque a minha família, ela nunca foi muito assim, entendeu muito bem esse processo de vestibular, né? Aí, e por a minha família não ser tão escolarizada, aí eles ficavam criticando muito assim. Ah, Wesley, mas você para de estudar 8 horas, 8h30, você depois você não estuda mais. E quem eu vejo passando em medicina estuda de madrugada. Pessoa que passou e estudava horrores de madrugada, virava a noite estudando, por que que você não estuda esse horário? Gente, é péssimo para o aprendizado de vocês, é um tiro no pé vocês desregularem o sono de vocês, estudarem à noite, virarem à noite estudando, tá? Então tenham um sono bom. O que que eu fazia? Eu, na época do vestibular, dormia super cedo. 8h30 já parava de estudar ali, 8 horas, na verdade, parava de estudar, 8h30 tava ali organizando para deitar na cama 9 horas e já dormir, entendeu? Então, eu tinha o sono como uma coisa sagrada. Obviamente, eu acordava super cedo também, eu dormia muito cedo, mas eu acordava muito cedo, tá? Não tem problema você começar a estudar 7 horas, 8 horas, não tem problema, tá? Desde que seu sono esteja ok. Eu vejo muita gente também brigando por conta de uma rotina, glamourizando, na verdade, né? Uma rotina de acordar 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã, 4h30, como se só quem acorda esse horário fosse produtivo. Mas não importa muito o horário que você estuda, né? O horário que você começa a estudar não importa muito. Desde que você durma ali suas 8 horas, né? Você vai ter o mesmo tempo que aquela pessoa que também dormiu 8 horas tem. Então, não tem muito isso. Ah, eu preciso acordar 4 horas da manhã, senão não vou ser aprovado em medicina. Não precisa, tá? Você pode acordar no horário que você rende mais, por 7 horas e começar a estudar 8 horas, tudo bem, tá? Eu tenho mentorando que faz isso. Acorda 7, começa a estudar 8 horas, né? Tem mentorando que começa a estudar 9 horas. Então, tá tudo bem. Mas, obviamente, você vai terminar um pouco mais tarde. Equilibra tudo, gente, na vida de vocês. Se você começa a estudar mais tarde, você vai terminar de estudar mais tarde. Se você começa estudando mais cedo, você vai terminar estudando mais cedo. Você não pode quebrar essa ordem, senão vai ser prejudicial para o seu sono. E sono é uma coisa muito importante. Eu só passei quando eu entendi que era muito importante e eu passava a dormir ali 9 horas, estava na cama já deitado, já ia dormir. Agora meu sono tá desregulado, agora meu sono tá desregulado. Mas antes, no período vestibular, era completamente regulado. Tá. Mas vai regular. Cursinho presencial, tópico sensível. Cursinho presencial, qual que é a minha opinião? Eu não cheguei a fazer cursinho presencial. Eu estudei 100% online em casa e para mim foi a melhor coisa possível. Só que no período vestibular eu achava ali que realmente cursinho presencial era uma furada e, meu Deus do céu, quem faz cursinho presencial tá alienado. Mas depois, conforme fui dando mentoria, eu percebi, não, na verdade não é assim, não é a questão que o cursinho é o problema. Tem gente que se dá melhor estudando online em casa. Eu, por exemplo, até na faculdade mesmo, agora sim, eu chegava na faculdade das aulas, eu não entendia nada da aula realmente presencial, né? Eu não entendia muitas coisas, pegava umas informações ali do ar, mas eu não chegava a entender perfeitamente a aula. Eu só entendia mesmo quando eu chegava em casa e tinha aquele estudo sozinho. Eu via as aulas do professor gravadas, né? Então, vocês basicamente têm que ter esse feedback de vocês mesmos. Poxa, eu rendo mais no presencial ou eu rendo mais no online. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que rendo muito mais no online, né? Só que tem gente que precisa do cursinho presencial para se motivar a estar ali, a estar inserido naquela rotina, né? Então, por isso eu coloco o cursinho presencial como um método mediano, porque se aplica em alguns casos. Então, pessoas que, nossa, eu não consigo de jeito nenhum, mas de manter o foco em casa, eu não consigo. Você é melhor fazer cursinho. Só que você precisa também
ter uma mentalidade de aprovado quando você vai pro cursinho. Por quê? No cursinho, gente, tem muita gente fazendo muita coisa, né? Tem muita gente fazendo muita coisa errada. Tem muita gente fazendo a mesma coisa e muita coisa errada. Gente, tem muita gente no cursinho que simplesmente segue o cursinho à risca. É um erro você seguir o cursinho à risca. Por quê? Eu nunca vi assim na história nenhum mentorando meu. Algum mentorando meu que, nossa, eu faço cursinho presencial e eu adoro todos os professores são muito bons. Até cursinho, assim, os melhores cursinhos do Brasil, sei lá, Bernoulli, Poliedro, tem esse problema também, de, na aula, ter um professor que o meu aluno não se identifica muito bem. É super normal, quando você faz cursinho presencial, ter algum professor que você não se identifica, que você não vai muito bem com a didática. Aí que entra o erro de muitos alunos. Muitos alunos não, meus alunos não. Muitas pessoas, né? Muitos estudantes, muitos vestibulantes. Um erro que vocês têm, geralmente, é o quê? É vocês continuarem vendo a aula do professor, mesmo não gostando, mesmo não sentindo afinidade com o professor, não gosta da didática, já viu que não está rendendo, você continua empacado na matéria, você não consegue evoluir na matéria, e mesmo assim você continua vendo a aula desse professor. Muitas vezes pelo apego, né, ao professor, às vezes a gente no cursinho, por ter essa intimidade maior, né, estar ali na frente, sentado na frente, a gente acaba criando um vínculo com o professor. Então, até se você sair da aula, acaba ficando uma coisa feia, né, pra você. É como se você não gostasse mais do professor, se você saísse da aula dele. Tem isso no cursinho, eu sei que tem isso, mas você precisa parar com esse medo besta, porque o professor de cursinho, ele vai estar lá ano que vem. Só que você não vai estar, porque você quer ser aprovado em medicina. Então, dê tchau para esse professor. Se você não gosta da teoria dele, comece a ver por online. Migre para online. Então, se você não gosta da teoria do professor do cursinho, você tem que imediatamente procurar um professor online que você gosta. Entende? Você não pode, de forma alguma, continuar com o professor do cursinho que você não está rendendo. O professor do cursinho que você está rendendo é furada. Se você já percebeu que o professor do cursinho não está entregando o que você precisa, que a didática dele funciona para outras pessoas, mas não funciona para você, corre, que se você continuar com esse professor, você vai ver que você vai atrasar a matéria, que você não vai aprender o conteúdo, que você vai ter que dar um jeito ali na reta final, em setembro, outubro, de rever aqueles conteúdos que você não entendeu com ele, então troque logo, quanto antes, por mais que você tenha afinidade com esse professor, tá? Agora, próximo método. Como eu disse, cursinho presencial é um método de estudos mediano. Para algumas pessoas é bom, porque algumas pessoas não se sentem bem estudando em casa, precisam de foco, precisam ver gente ali, né? E outras pessoas não. Outras pessoas, igual eu sou 100% do online. Para mim, cursinho presencial nunca daria certo. Nunca daria certo cursinho presencial, tá? Então, próximo método, revisão espiral. Método que eu passei para vocês ontem, anteontem, né? De revisão. Que basicamente é você fazer 5 questões de um assunto quando você for estudar ele. Então, tipo assim, for estudar física, comecei a estudar de física. Em vez de você começar vendo a aula nova, teoria nova, depois fazendo questão de fixação, começa fazendo 5 questões de tudo que você já viu antes. Isso, quando eu aprendi esse método, nossa, foi uma revolução para mim, porque antes eu sentia. Sabe quando você sente que você não tá aprendendo um conteúdo? Não sei se aconteceu com vocês. Nossa, você vê a aula, faz as questões de fixação, depois passa um tempo, você sente que você não aprendeu aquele conteúdo, você sente que você tá esquecendo das coisas. Quando você pega uma questão de novo, você erra, você sente, nossa, eu não lembro daquele conceito, eu não lembro daquilo que eu vi na aula. E eu vi, sei lá, há 2 semanas eu não tô lembrando mais. Isso é falta de revisão, vocês não estão revisando direito. E o método que eu achei para realmente aprender as coisas 100% foi o método de revisão espiral. Porque constantemente eu estava treinando os conteúdos que eu aprendia em aula. Eu estava constantemente, todos os dias, literalmente todos os dias, quando eu iniciava o estudo de física, de química, né, de biologia, eu estava sempre revisando tudo o que eu tinha visto antes. Né? E isso é uma falha que eu vejo no cronograma de vocês. Muitas vezes vocês só focam no hoje, no conteúdo que vocês estão vendo hoje, no conteúdo dessa semana, mas e os conteúdos que passaram? E os conteúdos do primeiro semestre? Vocês deixam de focar, só que isso também vai estar na prova de vocês. Isso também vai estar lá no Enem, vai estar na prova de vocês. Vocês precisam focar nesses conteúdos. Beleza? Então, revisão espiral. Comecem a fazer revisão espiral, comecem a colocar um filtro mais difícil, comecem a colocar banca VUNESP, eu já falei de banca VUNESP umas 1000 vezes. É perfeita, gente, a banca VUNESP, a Unesp, a FUVEST, são perfeitas para você treinar, né? Vocês precisam fazer um treino ali bem difícil, né? Vocês precisam treinar com provas difíceis para o jogo de vocês, que é o Enem, né? Ser um jogo fácil, tá? São 5 questões de todos os assuntos já vistos. Não é uma lista de 5 questões para cada assunto visto. Não vai dar uma lista imensa. É apenas 5 questões. Uma lista de apenas 5 questões de tudo que você já estudou de física, de tudo que você já estudou de química, tá? Então, ó, comecei a estudar química agora. Tenho 2 horas e meia para estudar química. Começa fazendo 5 questões de tudo que você já estudou de química, tá? Tudo que você já estudou de química é uma lista de apenas 5 questões. Tudo que você já estudou,
Depois você segue por estudo normal, que é fazer teoria, né? Ver a teoria, depois questão de fixação, tá? Acho que deu pra entender aí. Mas eu foquei nesses 3 dias em revisão espiral e em correção aprofundada. Então, como eu disse, revisão espiral, gente, é um método excelente. Comecem a fazer logo a revisão espiral. Juro, comecem a fazer, depois vocês me contam o que vocês estão achando da revisão. Eu sinto que. Eu sinto não, tenho certeza que muita gente vai evoluir muito nos estudos com a revisão espiral. Leitura de apostila. Tópico sensível. Eu, no meu primeiro ano, eu comecei vendo a teoria. O que eu fiz no meu primeiro ano? Não sabia estudar, né? Tive um ensino médio muito fraco. Saí de escola pública com uma base muito fraca, não sabia fazer conta de divisão. Enfim, nada instruído em relação ao vestibular, um exame concorrido. Aí, como que eu comecei a estudar? Depois de pesquisar, né? Ver como que as pessoas estudavam, ver alguns canais no YouTube. Como que eu fiz para começar a estudar? Cara, eu comecei lendo a apostila. Eu peguei as apostilas do Bernoulli. Primeiro eu peguei do poliedro, eu vi que não ia dar certo. Porque as apostilas do poliedro, não sei se vocês já viram. Gente, é 20 páginas. Um conteúdo é 20 páginas. Tipo assim, não tem, assim, discriminação. É literalmente todos os conteúdos têm pelo menos 20 páginas ali de apostila. 15, 20 páginas. Todos os conteúdos, todos os tópicos. E simplesmente eu percebi que eu tava gastando, sei lá, metade do meu dia para ver um conteúdo, metade ou mais, né? Que às vezes demorava mais do que isso. Para ver um conteúdo só. Então eu percebi, gente, isso não dá certo. E depois eu ainda tinha que fazer questão de fixação. E o poliedro, ele tinha, poliedro e Bernoulli, ele tem, na verdade, né, uma lista enorme de questões. Eu percebi, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer tudo isso em um dia? Não tá dando certo. Eu vejo muita gente, inclusive essa semana, ver uma pessoa querendo fazer mentoria comigo, né? E às vezes as pessoas vêm desesperadas, tudo, eu entendo esse desespero, né? Porque tá estudando há anos, não tá dando certo, não sabe o que fazer, não vê evolução, realmente dá um desespero, né? O medo de não passar dá um desespero. Só que aí eu perguntei, beleza, mas como que você tá estudando, né? Pra eu entender a sua rotina. Aí a pessoa falou, não, é que eu estudo por apostilas. Eu estudava antes por videoaulas, não dava muito certo, só que agora eu tô estudando por apostilas. Aí eu fui conversando, e tá dando muito certo, eu tô sentindo que eu tô aprendendo. Beleza, mas por mais que você esteja aprendendo, né? Qual que é o problema? Eu gosto de leitura. Se eu pegar a apostila para ler, eu vou entender o que tá ali. Eu até gosto, né, de leitura. Só que o que acontece? O problema é o tempo. Eu perguntei pra pessoa assim, tá, mas você tem uma data limite para terminar os conteúdos? Quando é que você vai terminar esses conteúdos aí da apostila, né? Mas me conta aí, quando é de outubro que você vai terminar, de outubro, de setembro, que você vai terminar essa teoria aí da apostila? Aí a pessoa falou, não sei, não tenho data para terminar. Aí eu falei, ué, mas como que você tá lendo o negócio, tá seguindo o seu método que você criou da sua cabeça e você não tem uma data para terminar? Porque quando a gente segue aulas, cursinho presencial, por exemplo, ou cursinho online, tem uma data limite. Vai ser geralmente última semana de setembro, porque aí sobra outubro para você revisar, né? Sobra ali outubro para você fazer a revisão. Só que a pessoa que estava estudando dessa forma, além da apostila, ela falou para mim: pois eu não sei quando é que eu vou terminar essa leitura, né? Esse método de leitura de apostila que eu estou fazendo. Então é um erro muito grande de quem estuda por apostila. Quem estuda por apostila não sabe quando vai terminar o conteúdo, porque é muita informação, gente. A apostila, por exemplo, a apostila do Poliedro, são 10 páginas para cada, pelo menos 10 páginas para cada conteúdo. Você vai estudar, por exemplo, fotossíntese, gente, é 20 páginas ali no mínimo que vai ter do conteúdo de fotossíntese. Você vai estudar citologia, é um mundo ali, né? É um livro imenso ali que você precisa estudar, quase um livro ali, que você precisa estudar. É a mesma coisa quem estuda por livro. Na minha época, eu via muita gente usando biologia do Amabis. Não sei se vocês já viram esse livro. Alguns livros assim mais famosos, né? Eu vejo muita gente usando livros para estudar para vestibular. Gente, não dá certo, não dá certo. A não ser que seja um conteúdo específico. Eu tô com muita dificuldade nesse assunto, eu não entendi na aula, eu vou no livro. Beleza. Mas para tudo, não. Para tudo não dá certo. Para tudo é muita coisa, é muita informação para você distribuir assim no seu ano de estudos, né? Não dá tempo de você ver tudo. Beleza? Então, leitura de apostila não é um bom método de estudos pro vestibular. Você pode até usar ali, às vezes, como eu disse, né, com precaução. Tem um conteúdo aqui, ó, de biologia que eu vi a aula, só que eu já tô no nível bom, eu senti que a aula tá superficial, eu quero dar uma lida nesse conteúdo, porque cai muito no vestibular, eu quero dar uma lida, assim, para achar os detalhes, o rodapé da página. Aí, beleza, um conteúdo específico você pode ler, agora não tudo, você não vai usar todo o seu método de estudos baseado em leitura de apostila, porque simplesmente não vai dar tempo, vocês vão ficar igual essa mentoranda não, essa pessoa que veio querendo fazer mentoria comigo, e falou que estudava por leitura de apostila. Não sabe quando vai terminar. Aí pergunta pra ela, beleza, então você tá fazendo planejamento 2, 3 anos, né, de estudos, porque você não sabe quando você vai terminar. A teoria a gente precisa ver, pelo menos 90% da teoria para ir pra prova. Mas enfim, não faço esse método, gente, sério.
Meu primeiro ano de estudos, eu não terminei toda a teoria, eu fui pro Enem sem ter visto toda a teoria, porque simplesmente eu estava estudando por apostila, né? Então simplesmente não deu tempo de ver tudo. Agora, próximo método, que é a prática espaçada, que é você começar a espaçar, por exemplo, lista de questões. É um método excelente. Quando vocês pegam no cursinho, vocês estão fazendo cursinho presencial ou cursinho online, vocês pegam uma lista de questões muito grande, de 100 questões, tem dois perfis de vestibulando. Tem um perfil, aí vê aí qual que você se enquadra. Tem um perfil que é aquele que quer fazer tudo na semana, as 100 questões, por exemplo, viu razão proporção no cursinho. Aí chega em casa, viu que a apostila do cursinho tem 100 questões de razão proporção. Quer fazer tudo no mesmo dia ou na mesma semana, né? Tudo de uma vez. E tem aquele perfil de vestibulando, vê se você se encaixa nesse segundo caso. Que é aquele que faz, por exemplo, na semana ali ele pega, sei lá, 30 questões, 35 questões e ele vai distribuindo nas outras semanas. Qual que é o melhor? O melhor, com certeza, é o segundo caso. O caso em que você distribui essa lista. Você picota essa lista em várias, tá? Então, vocês precisam começar a fazer isso, começar a picotar essa lista de fixação em várias, né? Em várias pequenas listas para fazer ao longo das semanas, ao longo, né, do ano de vocês. Porque vocês têm que pensar que, gente, a prova do Enem não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Você precisa estar com aquele conteúdo de razão, proporção, fresco, não é só no seu final de semana de agora, né? Você viu a aula hoje e você quer ficar com fixado o conteúdo só no final de semana, aí você faz a lista de questões, as 100 questões na sua semana. Agora você tem que pensar que o Enem é lá no final do ano, é lá em novembro, né? Então, para você lembrar de razão proporção lá em novembro, você precisa dividir essa lista ao longo do ano, essa lista grandona de razão proporção ao longo do ano. Você pode dividir em 4 semanas, por exemplo, né, um mês essa lista de razão proporção, e depois você vai revisando ela por revisão espiral. Vai revisando matemática, vai fazendo simulado fragmentado, revisão espiral, e você vai voltar em razão proporção, tá? Mas eu vejo um erro muito grande de vocês, que é pegar essas listas grandonas e quererem fazer tudo no mesmo dia. Ou então na mesma semana. Aí vocês se sentem, primeiro, vocês se sentem frustrados, porque tem muita coisa para estudar no mesmo dia, tem vários outros assuntos. Aí não dá tempo de terminar toda a lista, né? E segundo, gente, é um método horrível para aprendizagem de vocês. Vocês vão aprender ali na semana, e aí depois vocês não vão aprender mais, simplesmente vocês vão esquecer o assunto muito rápido, tá? Então quando vocês passam as coisas, vocês tendem a aprender muito o conteúdo, tá? E vou pedir também para vocês levantarem as mãos, vocês têm dúvidas para tirar comigo fora desse conteúdo de método, né? Método de estudo. No final da mentoria, levantarem as mãos, porque aí eu vou responder as dúvidas de vocês aí, pessoais, belezinha? Aí, próximo aqui, já coloquei que, deixa eu ver, práticas passadas é um ótimo método, né? Vocês podem. Tá bem dividido, né? 3, 3, 3. Agora, o próximo método de estudos é você usar canetinha, né? Você usar marca-texto. Ah, Wesley, eu tô lendo ali a apostila do cursinho, já começou por um método ruim, né? Que é a leitura. Já falei que é um método ruim. Aí eu vou começar a grifar, como se magicamente, quando você vai grifando a apostila, as informações ali principais, o conteúdo vai entrando por osmose na sua cabeça, né? Muitas vezes vocês pensam isso. Ah, eu tô grifando aqui o conteúdo, parece que quanto mais força você faz na página, mais o conteúdo tá indo pra sua cabeça. Só que não, gente. Só que não, obviamente não. Então, muitas vezes eu vejo vocês grifando, grifando, grifando. E, gente, é um método péssimo para estudo você grifar as coisas, tá? É igual, assim, parede de post-it. Parede de post-it, eu não coloquei aqui, eu deveria ter colocado, mas parede de post-it também é um método ruim, tá? Parede de post-it, vocês que tem aquela parede, assim, no quarto, cheia de post-it, e você nunca lê aquilo, né? E como eu disse, primeira mentoria, leitura não é revisão, já começa daí. Só que você se baseia em leitura como revisão, só que você não lê. Pior ainda, né? Você acha que leitura é revisão e não é, e você ainda não faz o que você se propôs a fazer, que é a leitura. Aí só fica na parede e você não lê. Então, é um método ruim também, tá? Parede de post-it. Vocês podem usar post-it para colocar os conteúdos que você tem que revisar, os conteúdos que vocês precisam fazer correção aprofundada, né? Agora, você usar parede de post-it não é legal, belezinha? Parede de post-it e também marca-texto, né? Ficar usando muito marca-texto assim desnecessariamente não é bom. Agora, provas antigas, né? Você pegar provas antigas, dividir na semana, né? Simulados fragmentados, como eu disse para vocês ontem, simulados fragmentados, provas antigas na semana, né? De preferência, peguem provas antigas para fazer e coloquem na semana, tá? Coloquem para fazer provas antigas na semana. Simulado de final de semana é o simulado de cursinho, tá? Simulado de cursinho, pega SAS, pega Bernoulli, Poliedro. Na semana, você pega a prova antiga picotada, prova antiga fragmentada. Então, é um método ótimo que você vai treinando ali com ouro, né?
que a gente tem para melhorar o número de acertos, que são as provas antigas. Prova antiga todo mundo faz, gente. Todo mundo que é aprovado faz. Eu nunca vi nenhum aprovado em medicina falando: eu nunca peguei uma prova antiga para fazer. Todos pegam. Agora, próximo método de estudo, simulado de erros. Que eu passei para vocês, eu falei pontualmente de simulado de erros, agora eu vou dar uma aprofundada, né? Simulado de erros também é um método excelente de estudos que eu criei. Simulado de erros, basicamente, é você pegar as suas questões erradas, você faz um caderninho de erros, só que qual é o problema do caderno de erros, né? Que vocês fazem? Geralmente vocês não estabelecem uma data para fazer essas questões, para refazer essas questões, vocês simplesmente deixam as questões no caderno e nunca mais revisam, né? E viram uma pilha de questões e vocês nunca mais revisam. Qual que é o diferencial do simulado de erros? Você vai tirar um final de semana do mês para, em vez de fazer simulado, que você já ia fazer, né? Simulado SAS, simulado Bernoulli, poliedro, você vai tirar para fazer 90 questões que você errou, tá? Aí você pode pegar de tudo, linguagens, humanas, matemática, naturezas, né? Você pode até pegar 2 dias, né? No sábado e domingo. Sábado você faz o primeiro dia e domingo você faz o segundo dia. Só com as questões erradas, tá? Aí fica um simuladinho de erros, é um método excelente. Vocês têm que refazer as questões erradas. Principalmente se você tá... Pode colocar todas as questões que você anda errando, tá? Por isso eu disse, uma vez no mês. Uma vez no mês você pega esse modinho de erros. Você pode colocar todas as questões que você está errando nesse modo de erros, principalmente se vocês estão iniciantes. Então, tipo assim, tá acertando 20 acertos, de 20 a 25, 20 a 26. Com certeza você tem que fazer esse simulado de erros, tá? A galera da minha mentoria que tá avançada fazendo 40 acertos, às vezes eu passo para eles fazerem simulado de erros. Imagine a galera que tá acertando 20, 25. Agora, os 3 últimos métodos, né? Vamos falar sobre estudar por questão. Método péssimo. Geralmente esse método aqui eu já vi muita gente se lascando por estudar por questão. A pessoa estuda por questão o ano todo, e normalmente é uma pessoa que acha que já aprendeu toda a teoria, uma pessoa que tem um ego muito inflado, que acha, não, já sei o conteúdo, já vi todas essas aulas de novo, não aguento mais ver aula, que eu já sei de tudo. É o Einstein, a pessoa que já sabe de tudo, aí ela assume que ela só precisa estudar por questão, que ela não precisa de teoria. E o que eu falei para vocês no primeiro dia, o estudo para o vestibular é como se fosse um senhorzinho, um velhinho que precisa de 2 bengalas. Uma delas é a teoria, e a próxima, né, a outra bengala é a prática, é a questão, você fazer questões. Se esse senhorzinho ele não tiver uma dessas 2 muletas, ele vai cair. Então a aprovação no vestibular é um senhorzinho com 2 muletas, que precisa da teoria e das questões para passar. Então qualquer método de estudos, aqui já entra também o teoria, né, só teoria. Péssimo, que se baseia em estudar só por teoria ou só por questão, tá errado, gente, tá errado. Vocês precisam equilibrar esses 2 mundos, beleza? Então, estudar por questões, não. Estudar por questão, como eu disse, é uma pessoa que tá com o ego inflado, aí ela, eu tô 3º ano de estudos, 4º ano de estudos, eu não preciso estudar mais vendo teoria. Ela começa a estudar por questão, o que acontece? Chega no Enem, ela bate o mesmo número de acertos, a mesma média. Não sei se vocês já viram pessoas que estudaram por questões e bateram a mesma média, porque eu vejo sempre chegando na mentoria. Bateram a mesma média ou até caíram, o que é pior. Pensa, você estudar o ano inteiro e a sua média cair. Quem estuda por questão, acontece isso. Mesma coisa quem estuda por modelo pronto, é bem frequente acontecer isso. Também, modelo pronto é já é outro caso, né? Às vezes acontece, eu sei que às vezes acontece da pessoa ir bem, modelo pronto, mas é mais na sorte, né? Quem usa modelo pronto se baseia na sorte, no método sorte. Às vezes dá certo, a pessoa tira nota boa, e o pior de tudo é quando não vai bem e a pessoa que usa modelo pronto vai mal, aí pega 840, né? E aí no outro ano tá estudando normal redação. Enfim, não estudem só por teoria ou só por questões. Pelo amor de Deus, fujam de pessoas que mandam vocês estudarem por questões, tá? Eu vejo muita gente postando no YouTube coisas sobre estudar por questão, sobre começar a fazer as provas antigas do zero, e aí pega uma prova antiga, a primeira questão, aí depois você volta na teoria, vai estudando a teoria a partir das questões, também é errado. Então, cuidado, gente. Cuidado com estudar por questões. Estudem por correções. Estudem por correções, fazendo correções bem feitas, tá? E conciliando a teoria, que com certeza vai dar bom. Belezinha? Então, só teoria também, a mesma coisa. Eu vejo muita gente que só estuda por teoria. Tipo assim, humanas. Eu vou estudar humanas só por teoria. Não, gente, vocês precisam também fazer questões, fazer provas, fazer tudo isso, né? Que as outras pessoas estão fazendo também de questão. Então, eu vou estudar geografia física só por teoria. Você não vai aprender nada. Geografia física é como se fosse biologia. Biologia, por exemplo, fotossíntese, por exemplo, biologia molecular, conteúdos mais avançados. Geografia física é difícil, você não vai aprender só vendo aula. Você precisa praticar, você precisa errar, perder o medo de errar, né? Para aprender. Então, nem estudar por questões, nem estudar só por teoria. Você precisa unir esses 2 mundos, tá? E o último método, que é o que eu quero, eu falando por último, que
é o que eu quero que fique na cabeça de vocês aqui no Missão Medicina, que é a correção aprofundada. Correção aprofundada foi o método que eu criei, que é, gente, perfeito, é o que vem aumentando o número de acertos dos meus alunos. Assim, perfeito, gente, perfeito, perfeito. Foi o que me fez sair de 30 acertos em matemática, em naturezas, nesse período, né, e passar aí da barreira dos 40 no Enem. Então, eu preciso que vocês comecem a fazer correções bem feitas, belezinha? Comecem a fazer correções bem feitas. Correção não é ver só o gabarito, correção não é ver só a resolução do professor, correção é muito mais profundo. Correção é você voltar na teoria daquele assunto, pelo menos 5 minutos na teoria daquele assunto, depois de ver a resolução, e correção aprofundada é você fazer pelo menos 5 questões desse tópico que você errou. Você precisa entender qual foi o tópico que você errou e fazer pelo menos mais 5 questões deles, depois de ver a teoria desse assunto, tá? Correção boa é correção assim. Se vocês não fazem isso, vocês não estão fazendo correções aprofundadas e o número de acertos de vocês, dos simulados, vai continuar o mesmo, empacado, tá? Então, comecem a fazer correção aprofundada, comecem a fazer simulados fragmentados, beleza? Revisão espiral. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês agora. Levantem a mão, tá? Quem tem dúvida aí para tirar comigo, pessoal, pode levantar a mão. Só pegar uma água aqui. Então, levantem a mão aí que eu vou tirar a dúvida de vocês. Eu vou ler aqui o chat agora. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui no chat. Coloca todas as questões erradas, eu já tinha respondido. Ananá Yuri. Sobre a revisão espiral. Antes de ver a teoria, faça uma lista de 5 queijos dos assuntos estudados até o momento. Sim, exatamente. Mas se já tiver visto muitos conteúdos, como faça a lista? Pode fazer do mesmo jeito, você pode colocar esses conteúdos. Você vai ver que, por exemplo, física, se você estudar 3 vezes na semana, você vai acabar, ao todo, fazendo uma lista de 15 questões. Porque você estuda, por exemplo, física na segunda, na quarta e na sexta, na segunda você vai fazer revisão espiral, 5 questões, na quarta também, e na sexta também, tá? Então vai ter uma lista de 15 questões para você fazer. Então você vai voltar, pode ficar tranquila, que você vai voltar nesses conteúdos, tá? Então pode fazer 5 só mesmo, porque no final de semana você vai estar fazendo simulado e ainda por cima, na semana, você vai estar fazendo simulado fragmentado. Então você vai esbarrar nesses conteúdos, pode ter certeza. Eu sei que quando você vê, 5 questões, parece pouco, mas não é, gente. 5 questões de uma maneira constante na semana de vocês, 5 na segunda, 5 na quarta, 5 na sexta, né? Igual eu disse, 3 dias na semana, vai virar uma lista imensa até novembro. Você vai ver que você vai revisar muita coisa. Então pode ter certeza que é um ótimo método de estudos. Faça uma lista de 5 questões dos assuntos estudados até o momento, mas se já tiver visto muitos conteúdos, como faço essa lista? 1. Escolho 5 tópicos e vou criando. Ou 2. Crio a lista, se ficar grande, por ser vários tópicos, eu fraciono 5 e 5. Não, você cria a lista só com 5 mesmo. Você cria a lista só com 5 assuntos. Os bancos de questões, 5 assuntos não, 5 questões. Os bancos de questões, eles têm a função de colocar lá cada assunto, né? Seleciona vários assuntos e gera uma lista de 5 questões no aleatório. Aí vai cair no aleatório os assuntos, entendeu? Você não precisa selecionar 5 conteúdos. Não, você bota tudo que você já viu e gera uma lista de 5 questões. O próprio algoritmo do banco de questões vai gerar ali 5 questões de tópicos diversos para você. Tá? Você não precisa escolher ali à mão. Eu vou fazer uma questão de, sei lá, genética, outra questão de, por exemplo, zoologia, outra de botânica. Não, você não precisa escolher cada tópico que você vai estudar, né, por questão. Você só precisa escolher todos os tópicos que você já viu. E automaticamente o próprio algoritmo do banco de questões vai fazer isso por você, tá? Aí é a necessidade do banco de questões. Você precisa ter um banco de questões para isso. E tem vários gratuitos na internet, tá? Tem o Repertório Enem, tem o Síndria. Deixa eu ver. Escolho 5 tópicos. Eu gosto bastante do estuda.com. Escolho 5 tópicos e vou criando. Ou 2, crio a lista. Se ficar grande, você vai os tópicos da fração em 5. Eu fiz criei a lista e deu 15 questões. Como vejo física 3? Isso, exatamente. Isso que você falou. Como você vê física 3 vezes na semana, você fragmenta durante os 3 dias. Perfeito. A todas as matérias. Só matemática você não precisa fazer revisão espiral, porque matemática a gente já faz ali o simulado fragmentário de matemática, já tá ótimo, tá? Se aplica a humanas e a naturezas. Tá? Certinho? Então, é isso. Eu só vou falar agora marketing, né? A minha mentoria. Então, a minha mentoria, a gente está... as vagas para mentoria estão abertas desse mês, então podem entrar para minha mentoria, beleza? Entrem em contato comigo no WhatsApp, tem desconto para quem é do Missão Medicina. Como eu disse, tem um desconto muito legal aí, mais de R$ 75 por mês aí na mentoria de desconto em cada plano. Então entre em contato aí comigo,
para ter acesso a esse desconto, vocês que estão participando aqui agora, tá? Então, até dia 10 é possível entrar na minha mentoria. Deixa eu ver o que vai dar, dia 10 aqui. Terça-feira da semana que vem, é possível entrar na minha mentoria com desconto, né? E o desconto vocês vão acabar pagando o valor do começo do ano, né? O valor que eu estava cobrando no começo do ano. Então, descontaço aí para vocês. Mas só quem é do Missão Medicina, tá? Se for de fora, aí não tem esse desconto, paga o valor normal, belezinha? Então, entre em contato comigo no WhatsApp para saber sobre esse desconto e para assinar a minha mentoria até dia 10, tá? Depois não vai ter esse desconto mais. Se vocês forem entrar em contato comigo para assinar a mentoria, falem que vocês são do Missão Medicina, tá? Eu vou abrir agora para tirar dúvidas para vocês dois aqui. Maxwell, pode falar. Deixa eu parar aqui de apresentar. Pode falar, Maxwell. Então, Wesley, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Eu fiz o vestibular aqui da minha região e ele é 35 questões e uma redação. Qual o Aí, vestibular? o NEMAT. Sim. Aí, eu fiz 27 acertos de 35 e a nota de corte, vamos dizer, para eles corrigirem a redação, fechou em 29 ou 30, mais ou menos. Nossa, ficou próximo. Pois é, aí o que acontece? Eu ainda não comecei a estudar provas dele novamente, né? Porque eu não vi a necessidade ainda de começar. Tipo assim, eu tô vendo o que eu mais consigo, assim, de captação de conteúdo e fraciono questões e etc. Você acha que estudando, tipo assim, nesse ritmo, até uns 2 meses antes do vestibular e focar nas provas, vamos dizer, correções antigas, nesses últimos 2 meses do vestibular, seria uma boa estratégia ou você acha que eu já devo começar a fazer agora? Eu acho que você deve pegar. Já fez todas as provas antigas? Não, todas não. Tipo Não. assim, eu fragmento, né, Não. as questões, vamos dizer, que cai, geralmente os conteúdos que sempre caem, né? Aí Uhum. tô focando mais nos meus erros e vendo os conteúdos que, tipo, eu errei com mais frequência e eu não foquei em fazer prova, tipo, pegar a prova e simular, vamos dizer assim, a prova Não, você certinho. pode pegar, ó, o que eu faria se fosse você é distribuir essas provas, ver quantas provas tem que você ainda não fez e distribui elas na sua semana. É 35 questões? Isso, é bem pouquinho. Você pode dividir de segunda a sexta, por exemplo, vai dar 7 questões, né, por dia. Uhum, Segunda a sexta, 7 questões, faz uma com calma, sabe? Faz uma, corrige logo em seguida, vê a resolução logo em seguida, né? E sempre quando você terminar a prova, cria um checklist com tudo que você errou, aí você vai estudando, fazendo a correção aprofundada, né, que eu disse no primeiro dia aqui. Você uhum, faz uma sim. correção bem aprofundada dessas questões que você errou na segunda semana. Você consegue dividir, como são poucas questões, né? Semana um você faz uma prova, ou então, se você quiser, o que você pode fazer? Como são 35 você pode dividir elas de segunda, terça e quarta. Essas 35, né? Questões na segunda, na terça e na quarta. E na quinta e na sexta, você faz uma correção aprofundada. Então, você volta na teoria das questões que você errou, você faz mais 5 questões dos tópicos que você errou, né? Na Sim, quinta e na mas sexta. isso aí atrelado a continuar estudando, vamos dizer assim, os conteúdos em si. Isso, exatamente. Não Ah, pode. tá, entendi. Não pode negligenciar os conteúdos. Tipo assim, se eu quiser reservar um horário, por exemplo, à noite, ou sei lá, de tarde, reservar um horário para fazer isso, por mais que a agenda esteja lotada um pouco, porque eu também Sim. trabalho, tem um período que eu trabalho, então, tipo, às vezes eu tenho que parar tudo e trabalhar, daí às vezes eu consigo estudar Uhum. mais, às vezes não. Então, tem um pouco de imprevistos. Mas então tá bom, eu vou tentar ver o que consigo fazer e vou testar essa rotina. Isso, o ideal é você incluir as provas antigas, tá? Fazer as provas antigas fragmentadas. Beleza? Ok. Qualquer coisa, bota no final de semana, se tiver mais tempo. Distribui alguma aula, coloca no final de semana, que você ia ver na semana, coloca no final de semana. Algum momento que você Uhum. tem mais tempo, né? É porque também eles lançam o edital, se eu não estou enganado, é agosto ou setembro eles lançam. Tipo assim, vai demorar bastante ainda. Então, eu acho que baseando só nas provas antigas não deve mudar muita coisa, né? Porque todo ano é Isso, você tem basicamente que um fazer as padrão, provas né? antigas. Isso vale para Uhum. todo mundo, viu, gente? Vai prestar um vestibular, qualquer que seja o vestibular, você tem que fazer todas as provas antigas. E o mais indicado é fazer fragmentado, para corrigir direitinho cada questão. Porque quando você faz como simulado no final de semana, você deixa de corrigir muitas coisas, sabe? Você deixa passar muitas coisas, Uhum. muitos detalhes que você poderia corrigir bem. Bota no Ah, antes, tá. as coisas que você errar. Outro detalhe importante, eu estava falando isso, perdi a linha de raciocínio também. Eu estou focando mais agora, esse início de ano, vamos dizer, né? Eu estou focando no Enem, tipo assim, conteúdo do Enem, porque a prova do Enem em si ela é muito extensa.
Então, eu meio que estou fragmentando a prova e tentando fazer o máximo que eu consigo de questões, né? Mas atrelado principalmente no foco de conteúdos, porque é Sim, sim. muitos conteúdos, né? São muitos conteúdos. Você E tá aí, fragmentando já o Enem, então, né? aí eu queria ver exatamente isso. Como que eu, tipo, atrelo ao vestibular da Unemate? É isso. Porque, O ideal seria isso. Seria você fragmentar os dois. Como você tem dois vestibulares, né? eita, pega, Fragmentar os dois. Seria o vai ideal. ficar puxado pra É, caramba. vai ficar puxado, mas você teria que Por- fragmentar os dois aí. Ou então você priorizar. Qual que é seu foco maior? Então, no parâmetro Enem, eu tive uma média ali nos 700. Sim. Você é E âncora? eu acho que eu tenho mais. Eu sou escola pública, né? Eu sou cota Sim. de escola pública. É, eu acho que o meu foco maior ali, por enquanto, tá na Unemate, porque é uma prova, vamos dizer, relativamente mais fácil, né? Só que ao mesmo tempo, uma ou duas questões te elimina. Entendi. O que, é que você pode fazer então? Você pode fazer fragmentado da Unemate, né, na semana, e fazer o Enem como simulado um final de semana. Você tá fazendo simulado já? Não, ainda não comecei simulado. O que eu tô te falando, eu realmente Uhum. foquei em ver conteúdos, entendeu? Sim, Porque ver também conteúdo. trabalho, né? Entendi, entendi. Mas final de semana livre? Não, eu tenho muito imprevisto também final de semana. Final de semana também, né? Mas você tem, tipo É. assim, sei lá, um bloco livre no final de semana, por exemplo, uma manhã livre. Ah, um período? Tenho, Um aham, período. tenho. Eu, Então, aí eu você diria poderia que usar um para período no fazer sábado e no simulado. domingo. É isso, você poderia usar um para fazer o simulado e outro para correção, por exemplo, né? Mas aí, como você tem uma rotina muito mais corrida, para você não cabe. Eu acho que não é uma boa estratégia você fazer simulado todo, literalmente todo final de semana. Eu acho melhor você fazer, por exemplo, de 15 em 15. Uma semana sim, outra semana não, né? Para você Uhum, priorizar também aí correções, as outras matérias, né? Porque senão não vai dar uhum. tempo. Você vai ter que Isso, priorizar conteúdos aí. Priorizar entendi. conteúdos. Porque você não tem todo o tempo que uma pessoa que estuda o dia todo tem, né? Então você Sim, vai ter que priorizar aí. Acaba priorizando humanas, por exemplo, né? é justo isso que me deixa muito, vamos dizer assim, dividido, né? Porque eu não consigo é, pegar, assim, o foco que o pessoal tem, né? Mas eu não consigo, tipo, focar totalmente na rotina equilibrada, né? Muitas vezes eu tenho imprevistos e coisas assim que acabam atrapalhando e aí começa a acumular várias coisas. Sim, sim, é isso. Você tem que acabar priorizando as coisas. Por exemplo, humanas, o ideal, né? Não sei como que tá e tudo. É que você não é aluno da mentoria, então não sei como que é aí Uhum, essa questão de conteúdos. Mas, tipo assim, ó, por exemplo, humanas, basicamente, humanas você teria que priorizar. Humanas, com certeza, eu indicaria você fazer a maratona, né? O método da maratona, não sei se você viu ontem falando sobre, mas é você ver aulas dos conteúdos, por exemplo, de história e estudar realmente, estudar mesmo ali, só realmente geografia física, ver o conteúdo ali, teoria total mesmo ali, geografia física, filosofia, por exemplo, e o resto, ver mais essa parte da maratona, por exemplo, né? uhum. Pro Enem, belezinha? É, Então, por beleza. exemplo, pro Enem seria isso, simulado de 15 em 15, né? Também seria uma Uhum. boa, simulado de 15 em 15, acho que te ajudaria também, porque se você fizer toda semana, você não vai ter tempo para corrigir, ver teoria, enfim, né? É, Então, acho que de 15 em 15 seria melhor. É melhor você fazer mais espaçado de 15 em 15 do que você não fazer e do que você ficar acumulado, né? Também. Então, uhum. é melhor você espaçar. Beleza, então, essa era a minha dúvida. Mas aí, próximo ao vestibular, focar em só fazer prova e correção aprofundada, no caso, Isso. e ver a quantidade que eu consegui de armazenar, vamos dizer assim, os conteúdos, né? Isso. Priorizar conteúdos. Quais são os conteúdos mais relevantes para você já ver logo? O que mais cai Beleza, então. do vestibular para você já ver logo, já tirar, né? Uhum. E o Não, que menos tranquilo. cai, o que quase nunca cai, aí no final, se der tempo de ver, você vê. Se não, né? Tem que Uhum. priorizar. Quem tem uma rotina mais puxada, realmente tem que priorizar, não tem muito jeito. Não, beleza, então. Obrigadão, Belezinha, viu? Maxwell? Certinho. Bruno, agora. Boa noite, Wesley. Boa Eu não noite, sei, Bruno. eu perdi ontem a parte da aula, não tive como acompanhar, justamente pelo mesmo fato aí do cara que tava falando aí, porque eu curso outra faculdade, né? Eu faço veterinária. Uhum. E eu fiquei com. Não é que eu fiquei com uma dúvida, às vezes pode ser uma pergunta besta em relação à correção de questões, velho. Porque você falando ali, né, eu me despertei que eu corrijo minhas questões muito errado, questões simuladas, às vezes eu só vejo ali, eu errei isso e aquilo, pela fato de ter uma baixa disponibilidade de tempo, e aí já tem muito conteúdo, aí eu pulo para aquilo dali. Quando vai corrigir, você fala, tipo, agora, né, depois você falou, tipo, ontem, hoje, eu tava corrigindo assim, eu destrinchava cada alternativa, entendeu? E escrevendo do lado.
Só que, de uma certa forma, demanda muito tempo. Você tem uma retenção boa? Tem, só que demanda muito tempo. Tipo, você gasta muito tempo corrigindo uma quantidade pequena de questão. Você acha que só não é nem assistir, entender aquilo dali mentalmente na tua cabeça já ajuda, já? Ou você recomenda que escreva realmente? Não, sobre escrever, não. O negócio não é você escrever, é você colocar. Eu indico mais que você bote no Anki as informações, né? Eu tô Você já fazendo tá isso vendo também. aula, a correção que você tá fazendo é a correção aprofundada, você já tá vendo a aula daquele conteúdo que você errou, né? Aula de 5 minutos, rápida no Isso. YouTube, e Aham, fazendo mais 5 questões, já tá fazendo isso? aham, aham. Pronto. Pronto. Se você tá fazendo isso, você vai colocando no Anki, não precisa ficar escrevendo muita coisa, gastando muito tempo ali na questão, não. Vai botando no Anki mesmo, tá? E é igual, eu tava com a dúvida também, igual a do cara, porque eu vou fazer a prova de transferência aqui da UFT e vou fazer Enem também. Sim, Só duas que acho que coisas. pelo que você explicou para ele, eu tô seguindo o caminho reto, o caminho certo, porque você tem que pegar os padrões da prova. O conteúdo, de uma certa forma, é o mesmo, mas a abordagem são de forma diferente. Então, Isso. pelo menos eu sempre pensei em pegar provas antigas desde o começo, porque você tem que se adaptar àquela prova. Desde o começo. Não deixem para pegar quando estiver perto, só quando estiver ali um mês antes ou super perto. Se tem que pegar ali perto, tem que pegar perto também. Mas já tem que pegar antes também, para você já ir se preparando, conhecendo o terreno. Eu mesmo, meu segundo ano, meu primeiro ano não pegava tantas provas. Pegava algumas, mas não eram tantas. O meu segundo ano, que foi o ano que eu realmente passei, eu pegava provas desde janeiro. Eu comecei a estudar no meu primeiro ano, não foi nem no primeiro ano, foi em dezembro do. Porque, tipo assim, deu novembro, eu vi que eu não ia passar. Foi muito mal no Enem. 11 acessos de matemática. Você acha que ia passar? Não ia passar. Aí eu já comecei a estudar logo, em dezembro, né? E eu comecei logo pegando prova antiga, ó. Prova antiga logo desde dezembro. Errava? Errava. Tinha conteúdo que eu não tinha visto, tinha conteúdo que eu não tinha visto, tinha conteúdo que eu não estudava. É chato. Você fica pensando, meu Deus do céu, eu nunca vou ir bem nessas provas porque tem conteúdo que eu não estudei ainda. Eu pensava, tinha todos esses pensamentos que vocês têm, só que vocês têm que guardar essas questões para depois, quando você estudar o conteúdo, tá? Então é isso, pode começar sim provas antigas, desde o começo, não deixe para começar só quando estiver perto do vestibular. Fragmente essas questões na semana, faça boas correções. Não é só fazer uma pancada de questão e achar que tá tudo bem. Você tem que fazer um número de questões bom e com boas correções, né? Um número de questões adequado com boas correções. Correção é muito mais importante do que número, quantidade de questão, tá? Ah, outra Certinho, Bruno? perguntinha. Pode perguntar. É, levando em consideração que eu estudei, assim, da minha média de 700 no Enem, você acha pertinente eu ter, vamos dizer assim, 6 horas de estudo só para conteúdos e, vamos dizer, mais 2 horas para questões ou 1 hora e meia para questões, que é o que eu consigo separar no dia? Você acha pertinente? Você acha que é o suficiente isso? Me conta como você está estudando. Você falou em horas, mas eu quero saber como você está estudando. Tipo assim, segunda vez estudando essas matérias. Você É, conseguiria espelhar seu cronograma? Você tem um cronograma mais fácil para espelhar? é que, na verdade, eu sigo o cronograma, é porque eu tô no celular. Eu Uhum. sigo o cronograma do Vinícius Oliveira. Então, tipo, ele Uhum. já tem na plataforma, né? E basicamente ele que instrui o que que você vai estudando na semana. Sim, Então, eles mas é têm mais o focado em acompanhamento. teoria, né? Isso, por enquanto, está focado em teoria, que é Mais justamente o que focado em eles teoria. falam lá. Que agora eles também falam que tem as revisões periódicas, tem a questão de você fragmentar provas, etc. Só que no meu caso em particular, eu também quero prestar um NEMAT, entendeu? Aí Sim. por isso que eu estava perguntando mais É específico. isso, Você acha. tem que ser mais focado em questões, tem que ter mais questão, porque eu acho que o cronograma dele é mais focado pro Enem, né? Para o Enem e para alguns vestibulares também, eles até instruem, assim, em relação a isso. Só que, Sim. tipo, eu não cheguei a perguntar lá nos grupos de monitoria deles sobre isso ainda, entendeu? Tô tirando a Sim. dúvida aqui com você. Então, eu colocaria mais tempo pra questão, colocaria umas 3 horas, pelo menos, pra questão, tá? Você falou duas, né? 1 hora e meia, 2. Isso, umas 2 horas e meia, né? Tá, Pra... e daí diminui o tempo, é porque eu tenho literalmente essas 7 ou 7 horas e meia para eu estudar no dia, vamos dizer. Isso, Você acha exatamente. que daqui até o final do ano eu consigo com essas três 7 horas? horas? Sim, É, sim. tipo assim, Não tem 3 horas problema. de de questões e 4 horas de conteúdo. Você acha que passa assim, vamos dizer, na média que eu tenho e etc? Ou você acha que eu devo, sei lá, sair do serviço e meter o louco só estudando?
Olha, é o seguinte, se você tem a possibilidade, aí você não apertou na parede, né? Você tá dizendo, tipo assim, eu vou ser aprovado estudando 7 horas. Tipo assim, ó, eu vou ser Não, bem não. sincero. Eu Sim, vou ser sim, bem eu sincero, sei, assim, depende inteiramente do meu sacrifício. isso, exatamente. Depende completamente de você. Tipo assim, ó, eu tenho um mentorando que ele tá muito bem nos estudos. Tipo assim, muito bem. Só que ele se cobra muito. Ele quer estudar 12 horas por dia. Ele fala, não, é, se eu estudar menos que isso, eu não vou passar e tudo. E, cara, ele tem um problema que ele tá começando a ficar muito cansado. E às vezes ele não consegue render. O problema maior, tipo assim, ele vai ser Procrastina. aprovado esse ano, ele vai passar esse ano, tenho certeza que ele vai passar. Certeza que ele vai passar, com certeza, se ele continuar mantendo o ritmo de estudo. Só que o problema dele é o tempo de estudo. Ele está estudando muito, ele não pode estudar esse tanto, porque ele já está fazendo um estudo muito bom. Então, às vezes, menos é mais. Você tendo menos tempo para estudar, é melhor, você consegue render muito mais. Agora, outra coisa, não dá para ter certeza assim, meu Deus, eu tenho 7 horas líquidas para estudar, logo eu vou ser aprovado em medicina. Não tem como tirar essa conclusão, né? Porque depende muito do seu esforço individual, do que você está Sim, fazendo, exato. né, em cada momento, se você está estudando direitinho ali em cada momento, se você não está deixando correção passar, se você não está deixando correção ir para debaixo do tapete, né? Isso é uma das coisas que mais fazem vocês não aprenderem, não evoluir o número de acertos. E aí, em relação à sua segunda pergunta, sobre trabalho, né? Sobre largar o trabalho, sobre essa questão do Sim. trabalho. Se você tem a possibilidade de largar o trabalho, se não vai me prejudicar tanto largar o trabalho, eu me planejei para isso, de largar e poder só estudar, largue, porque você vai passar mais rápido. Com certeza você vai passar mais rápido sem trabalhar ou sem estar. Vocês que fazem faculdade, né? E tem a possibilidade de trancar, tá em outro curso que tem a possibilidade de trancar, vocês com certeza vão passar mais rápido se vocês trancarem ou tiverem a possibilidade de só estudar. Isso é óbvio. Só que tem gente, eu entendo, que tem gente que não pode largar a faculdade porque tem pressão da família, ou tem gente que não pode largar o emprego porque precisa disso para sobreviver. Agora, tem pessoas que conseguem, mas querem conciliar os dois, né? Querem tentar conciliar os dois. Se você tem a possibilidade, largue. Vai ser melhor para você vai passar muito mais rápido. Você vai É acelerar o porque, processo. é assim, a minha estratégia, tipo, mais próximo da prova, eu consegui fazer isso. Porque daí eu vou ter mais tempo e mais disposição para, tipo assim, dar aquele gás final. É porque aqui nós temos uma empresa familiar, entendeu? Então, tipo, todos aqui em casa trabalham na empresa nossa. Aí, Sim, tipo, é eu complicado. dispor disso é um pouco complicado, porque não é Sim. uma questão financeira, assim, entendeu? Envolve muito mais. Sim, eu entendi. Eu entendi. Quando envolve família fica tudo mais complicado. Mas eu compreendi sim essa questão. Assim, se você tiver como conversar, né, e tudo assim próximo da prova, tirar, por exemplo, uns 2, 3 meses, né? Quando tiver assim faltando 3 meses, que é a reta final mesmo, tiver como Isso. sair, nossa, ficaria ótimo, Não, né? porque o combinado já é esse. Então, eu acho que é uma boa. Acho que é uma boa, sim. Não, tranquilo então. É porque às vezes, que nem você tá falando do rapaz aí, eu também me cobro muito, né? E isso acaba me dando, tipo, umas paranoia e procrastina também. Parece que fica inerte ali. Uhum. Mas eu compreendi. Isso aí deu uma luz aqui. Pronto, pronto. Fico Valeu, feliz viu? de conseguir ajudar, Obrigado. mas é isso. Se você não trabalhar, vai ser melhor para você. Você vai ter mais tempo, vai ter mais foco, mais posição, né, para render. Certinho, gente? Eu acho que fechamos aqui. Então, mais alguma dúvida aí? Se alguém tiver, aproveite. Se não, missão medicina acabou. Agora só para 15 para 35. Você precisa fazer esse passo a passo que eu falei. Simulado fragmentado do Enseja. Por que do Enseja? Porque o Enseja é uma prova mais fácil. Então, fazer essas provinhas do Enseja fragmentadas, a prova do Enseja tem 30 questões. Divide na sua semana de segunda a sexta, vai dar 6 questões cada dia. Ou de segunda a quarta, que vai dar, deixa eu ver, 10 questões, né? 10 na segunda, 10 na terça, 10 na quarta. E faz a correção aprofundada na quinta e na sexta. O Enseja é uma prova mais fácil, só tem questão de matemática básica, tem Enseja fundamental. Se você achar o Enseja ensino médio difícil, a partir de qual ano você pode entrar no site do INEP, pode fazer o que tem lá, até você bater 90%. Se você achar o Enseja fundamental não, ensino médio difícil, você pega um fundamental, que também tem essa opção. Mas o foco tem que ser bater 90%. Bateu 90% no Enseja fundamental, pega o Enseja ensino médio, até bater 90%. Bateu 90% no ensino médio, você vai pro Enem, pode pegar Enem, pode pegar simulados fragmentados, mas o segredo não é só pegar a questão, não é só pegar Enseja, o segredo é fazer correções como se a sua vida dependesse disso, fazer correções muito bem feitas, corrigir cada questão ali com sangue no olho, nada de fazer as 30 questões de uma vez.
ou as 10, né? Como é fragmentado, as 10 questões de uma vez. Faz uma questão, corrige logo em seguida. Usa o raciocínio da questão anterior para resolver a próxima e assim por diante, né? Isso vai te ajudar muito. Então, eu também saí daí. Eu saí dos 11 acertos em matemática e fui para 42 em matemática com essa estratégia. Das provas fragmentadas, né? De pegar simulado no final de semana. Como você tem muita dificuldade, pega um simulado de matemática no final de semana do Bernoulli, por exemplo, que é uma prova mais fácil, né? Bernoulli é uma prova que só tem um simulado que só tem questões de razão, proporção, questão de matemática básica. Pega no final de semana, usa esse final de semana para fazer a correção dele, usa o próximo também, né? Como você está começando, tem uma base fraca, você vai errar muito. Você precisa de mais tempo para correção. Usa o próximo também, né? E é isso, basicamente, né? Para você evoluir, você tem que ter calma também, nada de pressa, de querer, já vou pegar as provas antigas, querer pegar a questão super difícil, estudar conteúdo do final do ano, sendo que você não sabe a base, né? Tem que ter uma certa humildade também. Deixa eu ver aí. Exatamente, ó. Você não pode pegar Enem agora, você tem que concentrar no Enseja, tá? Você tem que concentrar no Enseja agora, que é a prova do INEP, muito mais fácil. Quando bater 90%, você começa a pegar provas mais difíceis, o Enem, tá? E outra dica, professor Caju. Procure saber sobre o professor Caju no YouTube. Ele tem muita resolução boa. Eu usava muito ele de matemática básica, tá bom, Eric? E conheça a minha mentoria, vem para minha mentoria para você evoluir esse número de acertos. Deixa eu ver aqui mais. Qual a estratégia, Ana, que eu falei de várias aqui. Não sei qual é a estratégia que você está falando. Com revisão espiral? Sim. Prova fragmentada? Sim. Acha possível sair de 700 para 700, 700, 700? Gente, eu acho possível tudo. O meu primeiro ano eu fiz 680, se eu não me engano. E no segundo, quase bati os 800 de média. Então, é possível? Sim, eu sou a prova viva. 700 para 780 até o Enem. Como falei, é possível. Deixa eu ver. A partir de qual ano você pode fazer? Conforme aparece lá no site do INEP, só que até bater os seus 90%. Quando bater 90% no fundamental, pega o ensejo do ensino médio. Quando bater 90% no ensejo do ensino médio, você pega Enem, tá? E correção, como se sua vida dependesse disso. A estratégia de começar pelo ensejo e depois ir para o Enem. Se você está com a base muito fraca em naturezas, sim, você pode usar essa mesma estratégia, tá? Eu tenho que chegar a 760 saindo praticamente do zero. É isso, é basicamente isso, tá? Eu também saí do zero, a mesma história. Fiz escola pública, saí sem. A única coisa que eu vi de naturezas no meu ensino médio, porque os professores faltavam sempre, foi atomística, só vi atomística. O resto simplesmente não vi. A estratégia de começar pelo ensejo e depois ir pro Enem. É isso que eu falei, Ana, tá bom? Você pode sim fazer essa estratégia para naturezas, sem negligenciar o conteúdo. Lembra que eu falei, não pode estudar só por questão. Tem que ver teoria sim, com professores bons. Belezinha, gente? Eu acho que fechamos aqui. Belezinha? Então, tchau, tchau. Missão Medicina foi ótimo. Logo, logo teremos mais outro evento e convido vocês aí a conhecer a mentoria. Entre em contato comigo no WhatsApp, certo, gente? Boa noite para vocês e abração. Tchau, tchau.